Saudações, amigos do canal Agartha. Em momentos como este de crise sanitária global, e muito como reflexo direto da própria globalização cultural, é importante dizer que, na Terra plana, não existem pandemias, porque simplesmente não existe ali o livre trânsito entre os países. As pessoas estão simplesmente muito ocupadas em dar o seu melhor, interagir criativamente com o próximo e cuidar para que o seu próprio espaço seja o mais perfeito possível. Aliás, há muitos outros males modernos que não existem na Terra plana, e na verdade sequer a própria modernidade está presente ali. Até porque tampouco existe na prática um globo nesta Terra plana, por onde os grandes males possam se alastrar quase indefinidamente. Mas isso não significa que o globo realmente não exista por si só, apesar daquilo que sempre disseram os terraplanistas leigos, até mesmo em nossos dias de muita ciência. Ele apenas não existe socialmente e por conveniência, em função daquilo tudo que implica a ideia da globalidade, especialmente de negativo, quando ainda não se está suficientemente evoluído para abarcar esta ideia. E é disto que iremos tratar então neste podcast, para abordar de que forma este assunto está profundamente relacionado com as restrições e confinamentos a que estamos neste momento sujeitos. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Ora, a cosmovisão antiga, que hoje se conhece grosseiramente por terraplanismo, era coisa realmente muito difundida na antiguidade, e as pessoas costumavam mesmo acreditar que a Terra era plana e delimitada, cercada por monstros e abismos de toda a natureza. Porém, esta crença possuía diversas acepções que os modernos praticamente ignoram, muito embora, e quase incidentalmente, a crença na Terra plana comporte tradicionalmente também certa ojeriza quanto ao conceito geopolítico da globalização, tal como fazem muitos terraplanistas atuais. Crença esta que, aliás, se difunde cada vez mais como um desafio frontal à ciência e tudo o que ela significa de bom e de ruim. Acontece que as sociedades antigas entendiam ser mais favorável à regionalização das coisas, e por isso não haviam fronteiras livres e abertas. Na verdade, para isto, as vilas e cidades também eram muitas vezes fortificadas, tais como as cidades medievais, e por muitas boas razões, mas não apenas contra ladrões de galinha. Uma das grandes razões era justamente para impedir a invasão e o colonialismo. E acaso, perguntamos então, isso não beneficiaria muitas nações que carregam esta grave chaga política séculos afora? A dita Terra plana, que é na verdade uma interpretação grosseira de uma rica cosmovisão tradicional, era apenas uma espécie de visão geocêntrica localizada, como demonstramos nos vídeos que já realizamos sobre o tema, e que deixaremos o link nas descrições deste podcast. Havia então uma montanha ou colina central para simbolizar a elevação do espírito. E era ali que residia então a deidade, simbolizando o eixo do mundo, em torno do qual tudo o mais gravitava, numa visão de mundo então perfeitamente holística, tal como cosmológica, é claro, a maneira de um sistema solar tendo o seu sol espiritual ao centro. A dita Terra plana nada mais é, pois, do que a Terra cosmificada, isto é, organizada, onde cada coisa e cada pessoa ocupa exatamente o lugar que está destinado a ser. Neste aspecto, podemos até lançar mão de um quase trocadilho, para dizer que a Terra plana é apenas uma região devidamente planificada, onde são respeitados os verdadeiros planos de Deus ou do universo para as coisas e para as pessoas. Ou seja, ali onde tudo respeita um planejamento perfeito e acabado, refletido daí na ordem social da sinarquia, contemplando devidamente os três segmentos desta roda ou disco geográfico, enquanto centro, meio e periferia, através das instituições centrais, da ciência, da justiça e da economia, no dizer de Saint-Yves d'Alvendre. E este governo possui então o compromisso público e juramentado de dar o exemplo e de nortear a sociedade em termos de sabedoria, solidariedade e provisão.
Aqui caberia então mencionar Platão ao dizer no seu famoso livro A República que, abre aspas, encetendo por pastor a própria divindade, a humanidade não precisava de constituição política. Fecha aspas. A rigor, tudo não passa mesmo de uma simples geografia sagrada. Os mais sábios muitas vezes conheciam todas estas coisas mais a fundo, sabendo inclusive da própria circunferência da Terra. Porém, admitiam, por simples conveniência social e política, a narrativa da Terra plana ou antes delimitada, onde uma ordem segura e estável ainda era possível de estabelecer. Trata-se, enfim, todo o discurso da Terra plana e a maneira das lendas ou dos mitos tradicionais de um mero recurso heurístico para alcançar organizar a contento uma sociedade e enfrentar situações complexas demais, como é a da geopolítica internacional, que, salvo sob condições mais ofensivas, como realizam os impérios, costuma trazer apenas desvantagens para as sociedades do mundo. Nesta terra plana, o próprio tempo era registrado de uma forma diferente. A ideia de criação estava relacionada a uma certa ordenação cultural que remontava aos patriarcas fundadores daquela sociedade. Para os leigos, o mundo foi realmente criado ali. Porém, os mais informados entendiam que apenas um certo mundo nasceu então, um mundo livre, seguro e ordenado, contra outras situações anteriores, na qual o que realmente havia era o caos da guerra, da ignorância e da exploração social. Por esta razão, o Papa atual tem mesmo plena razão quando fala que ambas as cosmovisões podem ter lugar, o criacionismo tradicional e a visão da ciência, seja ela qual for. Em alguma medida, cada pequena tribo selvagem que acredita ser uma nação eleita ou portadora da imagem do homem verdadeiro, tal como ainda existem muitas mundo afora, carrega a memória de ser porta-voz de uma missão da renovação da pureza e da integridade da condição humana. E como tal, também traz a semente do terraplanismo, muito embora sem maiores pretensões proselitistas neste caso, senão a de organizar aquele eixo espiritual com o seu próprio Deus e em torno disto gerenciar as suas dinâmicas sociais. Muitas sociedades modernas também se julgam superiores e portadoras de uma suposta missão civilizadora. Não obstante toda a hipocrisia que carrega, a necessidade de, ao mesmo tempo, ter que explorar sistematicamente outras sociedades e territórios de mundovisões distintas, apenas para poder manter e ampliar um status social próprio cada vez mais rico e poderoso. A diferença aqui é que o terraplanismo não era globalista e restringia ao máximo o contato com outras nações, sendo estes realizados sobretudo através dos meios diplomáticos, de modo que todas as mudanças culturais passavam pelo crivo dos seus governantes. Aliás, as utopias socialistas modernas também lacram as suas fronteiras, impedindo rigidamente a entrada e a saída dali. As fronteiras são bem como a pele dos organismos, que impedem que bactérias e virulências penetrem no seu próprio íntimo, prejudicando o seu pleno funcionamento. Os países antigos não estavam realmente abertos às influências externas, através da chamada livre iniciativa. Para sair de um país e entrar em outro, havia vários protocolos sociais e oficiais a serem realizados, até mais do que existe hoje. De modo que o terraplanismo tradicional até poderia ser perfeitamente equiparado a um nacionalismo holístico, isto é, livre dos reducionismos materialistas. As sociedades antigas acreditavam em raça e, sobretudo, na própria cultura, e estavam atentas ao bom andamento das coisas, especialmente pelo olhar dos sacerdotes como guardiões da tradição. Os reinos fechados dos Himalaias, de cultura budista tibetana, obedeceram preceitos terraplanistas, como ainda fazem em alguns casos, testemunhando elevados índices de bem-estar social. Esta mesma geopolítica tradicional também é a origem de mitos geográficos como o de Agartha e Shambhala, além de inspirar outras mistificações leigas modernas como a da Terra Oca. Deixaremos nos créditos um link deste canal sobre as diferentes visões de Agartha.
Falemos agora deste país tão polêmico que é a China, fonte do coronavírus e de outros mais que têm invadido o mundo nos últimos séculos. Modo geral, parece que as sociedades asiáticas apreciam muito se reproduzir. Na verdade, a própria civilização encontrou ali excelentes e precoces condições para se propagar, com todos os seus próprios bens e males então trazidos. Parece que o convívio secular com a própria insegurança sanitária, entre outros tantos desafios culturais e sociais, levou as pessoas a desejar ter muitos filhos para assegurar a sua posteridade. Acredita-se que, vez por outra, essas sociedades eram varridas por pestes terríveis que causavam grandes mortandades. Por outro lado, quando existe muita gente, a fome também graça, e se acaba querendo comer tudo aquilo que se move. Com isto, as doenças também se proliferam, já que o contato com animais representa a maior fonte de doenças graves que existe na humanidade. De modo que temos, assim, um verdadeiro círculo vicioso, mas que também pode ser quebrado aqui e ali de diferentes formas, inclusive pela própria cultura espiritual. Prova disso é que na China mesma se fomentou muito o emprego da soja para múltiplos fins. De todo modo, os problemas não eram importados facilmente, por não haver o livre trânsito de pessoas, e o controle cultural estava na base de todas as outras demandas de fiscalização. Afinal, e como diz o ditado, o preço da liberdade é a eterna vigilância. A história e a cultura da China são muito ricas e complexas, sendo simplesmente impossível de classificar ou taxar esta sociedade assim ou assado. Mesmo hoje, as coisas não são assim tão simples e lineares ali. A tradição imperial da China é inquestionável, e mesmo o comunismo não tem mudado muito isto. As grandes muralhas que desde milênios se ergueram ali contra os bárbaros do norte testemunham algo mais que o desejo de ser uma sociedade fechada, como tantas vezes a China quis realmente ser, sob a grande extensão do seu próprio território. Não raro, estas muralhas denunciaram também políticas imperialistas nocivas em relação às sociedades vizinhas. Então, talvez a China não seja o melhor exemplo de terraplanismo. De toda forma, ela estava fechada no século XVIII, e era uma grande sociedade autossuficiente que controlava a seu bel prazer as suas relações internacionais. E esta foi a origem das infames guerras do ópio do século XIX. Eis que a China vendia os seus produtos, mas não queria comprar nada do Ocidente, e isto ameaçou o equilíbrio das economias ocidentais. E então as potências ocidentais criaram uma estratégia para forçar a situação, implantando ou estimulando o vício do ópio dentro da China, encontrando assim um ponto fraco, verdadeiro cavalo de Troia, na sociedade para poder lucrar muito através deste comércio ilegal e criminoso. Esta situação se arrastou por décadas, corroendo profundamente a sociedade chinesa e destruindo até a moral dos seus soldados. E quando o governo chinês finalmente decidiu proibir o tráfico do ópio, a coroa da Inglaterra resolveu usar a sua poderosa força militar para controlar o país, seguindo-se depois a participação de outras nações do Ocidente também interessadas naquele comércio, até que a administração da China terminou por ser dividida na prática entre vários países ocidentais. Aliás, foi apenas através dos tratados impostos pelas potências do Ocidente que a China deixou de chamar as sociedades ocidentais de bárbaras ou incivilizadas, como é hábito comum dentro das culturas da Terra plana. E cá para nós, será que elas não teriam uma boa dose de razão? Disso tudo derivaram então os movimentos nacionalistas chineses, como o liderado por Chiang Kai-shek, tal como movimentos comunistas como o que acabou promovendo a Revolução de 1950, que perdura até hoje, e que por décadas manteve novamente a China fechada ao Ocidente. A Segunda Guerra foi a oportunidade que a história concedeu para que os exércitos chineses voltassem à sua forma, da mesma maneira como a Primeira Guerra oportunizou a Revolução Russa. Contudo, nas últimas décadas, a China vem se abrindo, na esteira da expansão das suas políticas econômicas. Ainda assim, o país preserva antigos hábitos tradicionais que, vez por outra, provocam epidemias locais e que, com a globalização, também terminam por se transformar em pandemias como acontece agora.
E este é apenas um dos problemas que nos chegam de fora, onde nações poderosas como a chinesa, com sua imensa população produtiva, não raro explorada e ainda imperialista em relação às sociedades periféricas que não compartilham de sua visão de mundo, aproveitam os espaços abertos por outros abutres poderosos para devorar a carne tenra de grandes presas como é o Brasil. Enfim, quando as sociedades recusam a sadia circunspecção que nasce da espiritualidade e do próprio bom senso quanto à segurança social e cultural, talvez elas terminem por se condenar a passar, vez por outra, períodos forçados de confinamento sanitário e a ter que arcar com todos os custos sociais deste processo. Para não falar de outras tantas restrições a que terminam sujeitas todas as sociedades colonizadas em particular. E nisto realmente não existe novidade. Quando medidas profiláticas ou preventivas não são adotadas, terminamos sendo forçados ao confinamento, senão sujeitos à própria enfermidade mesma. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, oferecendo um breve resumo e algumas conclusões. A crença na Terra plana, que hoje paradoxalmente volta com força à cena das coisas, como a querer sacudir antigos instintos inconscientes, deriva de uma cosmovisão mais centrada e até etnocêntrica do mundo, com maior circunspecção e austeridade, tal como disciplina e contenção, relacionada a valores mais ontológicos e subjetivos do que a visões propriamente científicas e materialistas do mundo. É a única forma de encontrar soluções para os problemas naturais com que toda a sociedade se depara, inclusive aqueles de saúde. E representa também, acima de tudo, um grande libelo contra a instabilidade e a insegurança que cercam a vida moderna, já testemunhadas e, na verdade, até celebradas pelo Manifesto Comunista de Marx e Engels, ao declarar que, sob as ações da burguesia, tudo o que é sólido se desmancha no ar. Por isso, os únicos que estão realmente desesperados neste momento são os próprios liberais, que não suportam que as coisas fiquem muito tempo paradas. Há muito se diz que o capitalismo não sobrevive sem as suas constantes dinâmicas de produção, de exploração e de consumo. E, algo paradoxalmente, são justamente estas nações que são mais afetadas pelas pandemias. Eis que a globalização, proposta pelos modernismos, ou para dizer corretamente, proposta pelos materialismos em geral, existe sob o paradoxo do humanismo que pretende oferecer ao mundo sem dar ao homem reais condições para isto, porque o mundo simplesmente não pertence à humanidade, especialmente não na sua pretensa globalidade, já que cada segmento apresenta a sua própria natureza e momento evolutivo no todo, como sabem aqueles que estudam os ciclos do planeta e das sociedades. Esta globalização resulta daí numa cultura literalmente invasiva, mais ou menos como se o cérebro não respeitasse o estômago e esse tampouco respeitasse o coração, resultando em pouco tempo no colapso do organismo. Imagine então numa situação de pandemia como estamos vivendo agora. Se para os países soberanos isso já representa um grande desafio, imagine para países completamente amarrados a dívidas coloniais. O cenário é simplesmente catastrófico. Enfim, um país que não é livre não consegue mesmo cuidar dos seus próprios desafios e termina por fracassar, por mais recursos que possua, porque esses recursos, no final das contas, simplesmente já não lhe pertencem. Pois, até onde eu sei, e pelo que também me inspira a experiência e ainda sugere toda a lógica, é que o melhor lugar para se estar no momento de reclusão seria num ambiente especialmente feito para este tipo de situação, como seriam os mosteiros ou, é claro, nações ou sociedades organizadas mais ou menos dentro deste mesmo espírito. Daí a necessidade de controle e de prudência, buscando obedecer à natureza naquilo que ela possui de sábia e de soberana. O ser humano possui sim o livre-arbítrio, que deve ser usado, acima de tudo, para realizar as escolhas corretas. E estas muitas vezes estão realmente traçadas no livro das estrelas ou da própria natureza abençoada das coisas. É isto, e apenas isto, que pode fazer do ser humano, enfim, um sábio e alguém capaz de viver em harmonia com o todo.
Não que a sabedoria tradicional tenha a presunção de afastar de todo a insegurança do mundo. Se almeja apenas ser capaz de olhar para aquilo que realmente importa. Quer dizer, evitar o fenômeno político da alienação, para que a humanidade seja capaz de enxergar os verdadeiros perigos da vida, que são, no final das contas, basicamente ignorar a necessidade de cuidar da própria alma. Como reflexo dos ciclos e dos limites das coisas, a Terra plana é por isso também a percepção da fatalidade e das mudanças a que o mundo está sujeito, para que não se construam castelos de areia ou se ergam torres de Babéis desafiando os fatos do verdadeiro todo. O ser humano até pode conseguir olhar para o todo, porém unicamente através dos olhos dos seres libertos, até que ele mesmo se emancipe de fato e da mesma maneira. A realidade é que o trato legítimo da coisa maior depende também de uma consciência expandida, sob pena de levar à loucura ou à própria destruição do planeta. Para o homem evoluído, a própria Terra pode se tornar um cosmos. Porém, para o homem ainda em evolução, o globo mal passa de um símbolo de redundância e de obesidade, tal como naquela ideia oriental de círculo infinito girando viciosamente sobre si mesmo e que não leva a lugar nenhum. A humanidade está realmente caminhando para aquela visão maior, porém sempre sob a custódia das hierarquias espirituais. Que o ecumenismo, o ecletismo e a evolução da consciência possam abrir, enfim, os caminhos para a humanidade do amanhã. E, enquanto isto, desfrutemos, pois, e se isso é mesmo possível, dessa grande experiência de terra plana que estamos vivendo agora, de introspecção, empobrecimento, insegurança sentida e fechamento de fronteiras, mas também de reencontro conosco mesmo, de respeito pelo próximo e de contenção de consumo e redução da poluição. A situação não precisaria ser assim tão dramática, mas infelizmente a tragédia faz parte dos aprendizados da humanidade. Talvez os sobreviventes possam trabalhar por um mundo melhor. E, quem sabe, um pouco mais de terraplanismo possa nos proteger, afinal, dos tantos males que nos ameaçam tão gravemente através da modernidade e da própria globalização. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.